Falando em medidas, né, uma das medidas que foram adotadas, né, que foram adotadas pelo governo, que enviou ao Congresso, que foi aprovada, inclusive, no Congresso ontem, em relação à dívida do estado do Rio Grande do Sul, né, foi aprovado ontem, lá no Rio Grande do Sul, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que suspende por 3 anos a dívida do estado do Rio Grande do Sul. Foram, se não me engano, somente 2 votos contrários a essa aprovação, né? E é algo que o governo federal tinha anunciado naquele pacote, inclusive do ministro da Fazenda, que foi anunciado pelo ministro da Fazenda, que é essa suspensão de 3 anos, o que pode dar um fôlego, segundo o governo federal, de 11 bilhões de reais. A medida deve evitar uns gastos de 11 bilhões de reais com as parcelas e mais 12 bilhões de reais com os juros da dívida, que soma essa dívida do Rio Grande do Sul com a União, ela chega mais ou menos em 98 bilhões de reais, segundo o Ministério da Fazenda. O texto aprovado na Câmara dos Deputados segue agora para o Senado. No entanto, a gente sabe que a reivindicação do governador Eduardo Leite, ele que falou publicamente disso, é que ele gostaria que essa dívida, diante da tragédia, ela fosse anulada, né? Não a suspensão por 3 anos, mas sim a quitação dessa dívida. Não foi essa a ação do governo federal enviada, né? A lei enviada à Câmara. E nessa linha também de pedido está a OAB do Rio Grande do Sul. Nós estamos em contato neste momento com o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacha, que está conosco ao vivo aqui no nosso All News, para conversar conosco. Ele que também está seguindo lá para São Leopoldo, onde deve se encontrar com o presidente Lula. Olá, Leonardo, muito obrigada por estar aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Não sei quem mais que nos Estão acompanha. Bom dia aos conosco telespectadores. Thales Faria e Ronilson Pacheco, nossos colunistas aqui do UOL, que estão conosco também nessa entrevista. Eu até gostaria de Bom dia. iniciar perguntando sobre o porquê a OAB quer que essa dívida seja anulada. Qual é o pedido da OAB do Rio Grande do Sul para o governo federal? Perfeito. Nós soltamos uma nota pública ontem, colocando a posição da Ordem Gaúcha, e fizemos isso com a legitimidade não só da OAB como representante da sociedade, mas porque nós temos uma ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal desde 2012. E esta ação, ela questiona com argumentos técnicos, jurídicos e contábeis a dívida. Nós já temos perícias realizadas, temos estudos do Tribunal de Contas do Estado que encaminham no sentido de que esta dívida está quitada ou substancialmente quitada. Por isso, nós entendemos que essa medida de suspensão adotada pelo governo federal é muito pouco para os elementos que temos nessa ação. E ontem, Fabiola, nós peticionamos no Supremo Tribunal Federal, endereçamos uma petição ao ministro relator, ministro Luiz Fux, requerendo a intimação da Advocacia Geral da União para que em 48 horas se manifeste concordando com o nosso pedido, com as perícias, com o que nós temos lá nos autos. Isso significaria a extinção da dívida. Então, com argumentos técnicos, jurídicos e contábeis à disposição do governo federal, que na nossa avaliação tem todas as condições jurídicas e políticas de extinguir a dívida. Agora, doutor Leandro, essa dívida ela foi renegociada durante a gestão Bolsonaro e, ironicamente, o próprio governador Eduardo Leite participou dessa renegociação. Então, em tese, o Estado aceitou essa repactuação, né? E agora o que está fazendo o governo federal? Diante da tragédia, cancelou o pagamento, ou deu aí um respiro de 3 anos no pagamento do principal e reduziu o juro a zero, né, nesse intervalo, de modo a socorrer o Estado. Não lhe parece que, à luz de um contexto de dificuldade fiscal
do país como um todo, outros estados também têm dívida, isso foi repactuado recentemente na gestão Bolsonaro. Não é meio desconexa essa proposta de simplesmente considerar que a dívida está paga e fica por isso mesmo? E os outros estados? Isso não criaria uma situação de insolvência que pode complicar a gestão das finanças nacionais? Josias, a OAB do Rio Grande do Sul tem 92 anos de história e credibilidade. Nós jamais faríamos uma proposta desconexa. A nossa proposta, ela tem fundamento jurídico numa ação que corre no Supremo Tribunal Federal e na perícia realizada e nos estudos que juntamos nesta ação do Tribunal de Contas do Estado. Então, nós temos elementos técnicos, jurídicos e contábeis para sustentar a nossa posição. Estamos requerendo que o governo federal peticione nesta ação, a partir destes argumentos técnicos e jurídicos, para reconhecer o nosso pedido. Essa é uma posição histórica da Ordem aqui do Rio Grande do Sul. Desde 2012 nós afirmamos que essa dívida está quitada. E na minha avaliação, na avaliação da OAB, não há nenhum precedente que se abra, porque só 2 estados da federação possuem ações, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Então nós já fugimos de qualquer precedente nesse aspecto, porque 2 unidades federativas têm ações. E nenhum estado da federação está vivendo uma catástrofe climática que é a maior da história do país. Que nós fizemos este pedido ao ministro e estamos fazendo para que peça que o governo federal tenha sensibilidade. Esta suspensão de 36 meses é importante, mas na nossa avaliação é pouco. Está com um probleminha na ligação com o Lamar, que é justamente porque ele está em locomoção, ele está se locomovendo neste momento. Ou parcial. Infelizmente a gente perdeu a ligação com ele neste momento, porque ele tá indo justamente para São Leopoldo. Eu acho que esse pedido da OAB vai ser feito diretamente ao próprio presidente Lula, pelo que eu estou entendendo. Aí ele vai falar com o próprio presidente. O que ele está explicando, né, Josias, acho que na resposta que ele te deu, ele diz que tem uma nova realidade no Rio Grande do Sul, mas no pedido que eles fazem, eles tinham o entendimento de que a dívida já tinha sido quitada, né?